Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 23 de maio, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São João Batista de Rossi. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Cartago, na atual Tunísia, os santos Lúcio, Montano, Julião, Vitorico, Vítor e Donaciano, mártires, que, no tempo do imperador Valeriano, por confessarem a religião e a fé que aprenderam de São Cipriano, consumaram o martírio. Morte no ano 259. Comemoração dos santos mártires da Capadócia, hoje na Turquia, que, durante a perseguição do imperador Maximiano, morreram ao serem-lhes quebradas as pernas. Morte no ano 303. Comemoração dos santos mártires da Mesopotâmia, que, no mesmo tempo, suspensos com os pés para cima e a cabeça para baixo, foram sufocados pelo fumo e queimados a fogo lento. Morte no ano 303. Em Nápoles, na Campânia, região da Itália, Santo Efebo, bispo, que governou santissimamente e serviu fielmente o povo de Deus. Morte no século IV. Em Langres, na Gália Leonense, na atual França, a paixão de São Desidério, bispo, que, segundo a tradição, ao ver como seu povo era oprimido pelos vândalos, foi ao encontro do rei vândalo para suplicar pelo povo, mas, por ordem do rei, foi imediatamente degolado, oferecendo-se assim voluntariamente pelo rebanho que lhe estava confiado. Morte no ano 355. No território de Nórcia, na Úmbria, região da Itália, Santo Eutíquio, abade, que, segundo narra o Papa São Gregório Magno, praticou vida solitária juntamente com São Florencio, conduziu muitos a Deus com a sua exortação e depois governou santamente o mosteiro próximo. Morte no ano 487. Também em Nórcia, Santo Esperança ou Exuperâncio, abade, que durante 40 anos suportou a cegueira com admirável paciência. Morte no ano 517. Em Subiaco, no Lácio, também região da Itália, a comemoração de Santo Honorato, abade, que presidiu ao cenóbio onde antes viverá São Bento. Morte no século VI. 9 asterisco.
Em Nice, na Provença, região da atual França, São Siagrio, bispo, que edificou um mosteiro junto do túmulo de São Pôncio. Morte no ano 787. Em Sínada, na Frígia, hoje Sefitcazaba, na Turquia, São Miguel, bispo, homem pacífico, que promoveu a paz e a concórdia entre os gregos e os latinos, mas, exilado por causa do culto das sagradas imagens, morreu longe da sua pátria. Morte no ano 826. Em Gembloux, no território de Liege, na Lotaríngia, hoje na Bélgica, o sepultamento de São Guiberto, monge, que, abandonando a carreira militar e abraçando a vida monástica, construiu um mosteiro nas terras da sua herança, seguindo ele a vida monástica em Gorze, na Lotaríngia. Morte no ano 962. Em Witowo, na Polônia, os beatos José Kurzava e Vicente Matuszewski, presbíteros e mártires, que, durante a ocupação da sua pátria por uma potência estrangeira, foram mortos pelos inimigos da Igreja. Morte no ano 1940. História de São João Batista de Rossi. João Batista de Rossi nasceu em Voltaggio, que fica na província de Gênova, Itália, em 22 de fevereiro de 1698. Com apenas 10 anos, foi trabalhar em Gênova, como pajem, na casa de uma família muito rica. Ali, conseguia se manter e estudar. Depois de 3 anos, mudou-se em definitivo para a capital Roma. Capacidades. Em Roma, foi morar na casa de um primo padre e estudar no Colégio Romano dos Jesuítas. Lá, conseguiu o doutorado em filosofia. Conviveu ali com os mais preparados religiosos de sua geração. Depois disso, concluiu o curso de teologia com os frades dominicanos de Minerva. Juntamente a este esforço acadêmico, João Batista exercia uma extenuante missão evangelizadora. Ajudava, especialmente, os jovens, os pobres e os abandonados. Epilepsia. Acredita-se que, por causa dessa atividade intensa, João Batista atingiu um esgotamento físico e mental tão grande, que começou a ter crises epiléticas, e depois, uma doença grave nos olhos. Desses males, ele não mais se recuperou, tendo que conviver com isso por toda a sua vida. Mesmo assim, não abandonou a prática da penitência. Alimentava-se pouco. Isso ajudou a enfraquecer ainda mais o seu já frágil corpo. Seu espírito, porém, estava sempre forte e pronto para o amor cristão. Padre e fundador. Em 1721 São João Batista de Rossi recebeu a ordenação sacerdotal. Uma vez padre, fundou a Pia União de Sacerdotes Seculares. Ele mesmo dirigiu esta obra por alguns anos, empregando ali a experiência que ele adquiriu anteriormente dirigindo grupos de estudantes. No seminário fundado por ele, até 1935, estudaram grandes personalidades do clero de Roma. Alguns desses foram canonizados. Outros, foram eleitos bispos e papas. Obras para moços e moças. São João Batista de Rossi, no entanto, ainda não estava satisfeito. Queria obras mais abrangentes. Por isso fundou a Casa de Santa Gala, para moços necessitados, e depois, a Casa de São Luís Gonzaga, destinada a atender moças carentes. São Luís Gonzaga era o santo de sua devoção e exemplo de vida que buscava seguir na sua missão apostólica. Dons carismáticos. São João Batista de Rossi dedicava grande parte de seu ministério sacerdotal aos mais pobres, aos doentes, aos presidiários e aos pecadores. Em favor desses, manifestava o dom do conselho. Era sempre atencioso e cheio de paciência para com todos. Por isso, os formavam grandes filas para se aconselharem e se confessarem com ele. Tinha também os dons da consolação, da exortação e da orientação. Por isso, o povo da região o procurava mais e mais. São João Batista de Rossi era sempre incansável. Agia e dirigia suas obras sempre com delicadeza e firmeza, fervor e espiritualidade forte. Morte. São João Batista de Rossi faleceu em 23 de maio de 1764. Tinha, então,
66 anos quando a doença o abateu. Pobre, não tinha dinheiro para pagar seus funerais. Esses foram pagos pelos devotos que o amavam e eram eternamente gratos a ele. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Leão XIII no ano 1881. Oração a João Batista de Rossi. São João Batista de Rossi, que fostes chamado a tão sublime missão do sacerdócio e que tivestes a graça de servir a Deus nos irmãos mais abandonados, obtende de Deus a nosso favor, esse amor, essa fortaleza de espírito, esta perseverança principalmente aos futuros sacerdotes e a todo o clero, para que apenas a presença de cada um deles possa ser o primeiro passo para a conversão dos povos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.